Queridos, que bom a gente estar aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus, especialmente com esse assunto que é tão importante. Eu entendo a teologia da seguinte forma: eu vejo a teologia como algo essencial para a nossa vida, primordial. Algumas pessoas pensam que teólogo é aquele que faz o curso de teologia. Na verdade, todo mundo é um teólogo, até o ateu. Quando o ateu ousa falar alguma coisa sobre Deus, sobre a existência de Deus, ele está fazendo teologia. O ponto é se essa teologia é certa ou se essa teologia é errada. Tá? Mas todo ser humano é teólogo porque, em certa medida, ele pensa sobre Deus, ele reflete sobre Deus. Existem aqueles teólogos por formação, é o meu caso, tá? Enfim. Mas eu entendo a teologia como sendo algo essencial para a vida, porém a teologia não pode ser algo teórico. Não pode ser algo meramente teórico. Você não pode sentar para estudar teologia, estudar a palavra de Deus. Eu quero conhecer Deus, aí vai estudar sobre a Trindade. Ótimo. Eu quero estudar sobre a inspiração bíblica. Perfeita. Eu vou estudar a matéria chamada bibliologia. Excelente, vamos fazer isso. Mas, de que maneira eu consigo pegar essa teologia e esse entendimento que eu tenho de Deus e das coisas de Deus e colocar em prática na minha vida? Porque essa é a grande finalidade da teologia. Melhorar nosso relacionamento com Deus. Não apenas nos ajudar a entender quem é Deus. Porque você pode entender quem é Deus, sua teologia pode estar toda adequada, certinha, uma teologia equilibrada, saudável, uma teologia ortodoxa. Você entende o que é a palavra de Deus, você entende quem é Deus, você entende sobre Trindade, sobre quem é Jesus, o Espírito Santo, você entende o que é a igreja, você tem todo o entendimento correto, mas a sua vida não corresponde àquilo que você conhece na teoria. A sua vida não corresponde àquilo que você conhece na sua teologia. A grande finalidade da teologia é revelar Deus para cada um de nós, mas moldar a nossa vida de acordo com essa revelação, de acordo com esse entendimento de quem é Deus. Por isso, esse assunto que nós estamos estudando é extremamente importante. Porque nós temos aqui, na aula passada nós começamos a falar sobre o relacionamento de Saul e de Davi, e nós temos aqui um exemplo claro de duas pessoas que, de certa forma, tinham um entendimento de Deus, uma compreensão de quem é Deus, tinham contato com o povo de Deus, tinham acesso aos sacerdotes e aos profetas de Deus, faziam parte do povo de Deus, tinham basicamente o mesmo entendimento, porque tanto Saul como Davi estavam recebendo a mesma teologia, eles estavam bebendo da mesma fonte. Perceba que o sacerdote Aimeleque era sacerdote de Deus, mas na época dos dois, de Saul e de Davi. O profeta Samuel era o profeta tanto para Saul como para Davi. Os dois bebiam da mesma fonte, recebiam as mesmas informações, porém, Saul tinha uma forma de viver e Davi tinha outra. Entende, gente? Então, eu vejo, às vezes, algumas pessoas tão preocupadas em estudar teologia, e eu repito, eu reforço que você estude sim. Eu sou teólogo por formação. Tá? A minha carreira, por assim dizer, é na teologia. Então, eu não estou falando contra a teologia, eu não estou discriminando quem assim o faz, porque eu sou teólogo. Mas o meu ponto é até onde a teologia que você tem na sua cabeça, ou que você está buscando, que você está estudando, que você pesquisa e lê, até que ponto essa teologia influencia a sua vida, a sua forma de viver? Até que ponto esse conhecimento de Deus muda a sua forma de pensar, transforma seu coração?
produz uma transformação na sua vida e uma transformação de dentro para fora. Esse é o grande ponto. Esse é o grande objetivo da teologia. O grande objetivo da teologia não é apenas matar as suas curiosidades, saciar o seu desejo pelo saber, mas é transformar a sua vida para que a cada dia você seja mais parecido com esse Deus que você busca conhecer. Esse é o objetivo da teologia. É por isso que a teologia é uma coisa tão linda, é algo tão bonito, tão fascinante, né, que a gente não deve se cansar de estudar a teologia, de buscar a teologia, mas fazer com esse objetivo, de parecer mais com Deus que nós estamos buscando conhecer, que a gente procura aprender um pouco mais a cada dia que passa. Eu vejo que essa aqui é a grande diferença entre Davi e Saul. A grande diferença. Você veja, por exemplo, no final da vida, o profeta Samuel passa uma informação para Saul. Olha, não faça nada, me espere chegar, aguarde o meu retorno. E Saul diz, está certo, só que Samuel demora demais para voltar. E quando Samuel demora a voltar, ele não vem na hora que Saul queria, e do jeito, da forma que Saul queria. O que é que Saul faz por causa da demora de Samuel? Ele vai sacrificar os animais. Lembra dessa passagem? Ele vai fazer aquilo que cabia ao sacerdote, que cabia ao profeta fazer, e não a ele como rei. Então veja só, Saul conhecia. Ele tinha um conhecimento. Ele tinha um conhecimento que era a vontade de Deus que o sacrifício fosse feito. Ele sabia, inclusive, como é que esse sacrifício deveria ser realizado. Ele vai e faz, entre aspas, tudo direitinho. Só que não era o papel dele, não era a função dele. Ele estava entrando em uma área que não lhe pertencia, que não lhe cabia. Entende, gente? O que é que eu quero dizer com isso? É só para reforçar a ideia que está sendo passado, o ensino que está sendo passado para você desde o início. Não basta apenas saber. Não basta apenas conhecer. Tem que viver. Você tem que buscar ser transformado, moldado por esse saber, por esse conhecimento que você está tendo de Deus. Caso contrário, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, assim como deu para Saul tudo errado. Então vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, encurve sua cabeça. Eu quero orar junto com você. Pai, nós pedimos a Tua presença entre nós, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie, nos conduza a toda a verdade, e que essa verdade seja irresistível, que não haja áreas de resistência na nossa vida com relação à verdade que o Senhor deseja nos revelar. Que sejamos transformados, mudados, moldados, formados por essa verdade. Seja conosco, eu te peço. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Como é aula, e a gente está aqui para tirar dúvida, não é pregação, é aula, eu queria começar já fazendo uma pergunta. Com relação ao que foi visto até agora, alguém tem pergunta, tem dúvida? Tem algo que ficou pendente para você, uma curiosidade, algo do tipo? Quer fazer alguma pergunta? Não tem? Tá, então vamos continuar. Deixa eu fazer uma revisão rápida, bem rápida. Essa é a nossa quarta aula específica sobre esse assunto, tá? E a gente já viu na aula passada, né, que a sede do governo naquela época não era em Jerusalém, era em Gibeá, tá? O Gibeá é por isso que é chamado Gibeá de Saul, porque era sede do governo de Israel naquela época. E é ali que tudo começa, né? Para ali que Davi vai, era onde estava o palácio do rei Saul. Esse local já foi descoberto pela arqueologia, tem uma escavação, umas coisas bem bonitas, bem interessantes lá. Tá? Então era onde Davi ficava, era onde a Bíblia diz que Deus mandava um espírito mau para atormentar Saul. E Davi tocava e Saul
se acalmava e esse demônio saía, era aqui nesse local. Dali, o que é que acontece? Saul começa a perseguir Davi. A Bíblia diz que Saul tinha medo de Davi, Saul tinha ciúmes de Davi, Saul era inseguro com relação a Davi. Vai guardando essas marcas que são muito importantes para você entender o que é que produz um relacionamento tóxico. Medo, ciúme, insegurança, instabilidade, falta de fé, falta de confiança. Porque, veja só, Deus queria que tivesse um rei em Israel. O momento não era aquele, Deus vai deixar isso claro depois. Seria posterior àquilo. Só que o povo se antecipa, não, a gente quer um rei, quer um rei, quer um rei. Aí Deus disse, tá bom, então escolha um rei para vocês. E o povo escolheu quem? Saul. Aí Deus diz, olha, é esse o rei que vocês querem? Tudo bem, então vai ser esse daí. E aí Deus coloca Saul no trono. Gente, entenda uma coisa. Tem alguém que está sentado num trono, numa posição de autoridade, que não seja da vontade de Deus? Você acha que existe essa possibilidade? Essa é uma grande confusão na cabeça de muita gente, né? Porque a gente sempre imagina que Deus só vai colocar sentado no trono os governantes bonzinhos. A maioria das pessoas pensa assim. Mas o profeta Daniel, muito tempo depois, vai explicar, dizendo que não. O apóstolo Paulo, muito tempo depois, em Romanos 13, vai explicar, dizendo que não. Não importa se o sujeito é bom, se o sujeito é mau, se ele é bem intencionado, mal intencionado, não importa. Se ele está no trono, é porque Deus quis que ele estivesse no trono. Ah, mas foi de uma maneira justa, de uma maneira íntegra. O cara é mau, mas chegou lá de forma lícita. Ele está lá porque Deus quer. Ah, ele chegou no trono porque ele fez algo errado, porque não foi justo, ele roubou, ele fez isso, ele trapaceou, ele usurpou, e ele está no trono porque ele usurpou. Não importa, ele está no trono porque Deus quer. Qual a finalidade, qual o propósito que Deus quer alcançar através disso? Essa é a grande pergunta. A pergunta não é se ele está no trono porque Deus quis. Se ele está é porque Deus quis. A pergunta correta é o que Deus quer alcançar com isso. Quando Deus coloca um governante ímpio diante do povo, é porque Deus quer trazer juízo sobre aquele povo. Este é o ponto. Ah, fulano de tal está no trono, mas não era a vontade de Deus. Não, se ele está no trono, é a vontade de Deus. Agora, pode ser a vontade de Deus para abençoar o povo, ou pode ser a vontade de Deus para castigar o povo. Por que é que Deus levou o povo, o seu povo, para o cativeiro na Babilônia, e o governante era Nabucodonosor, um dos piores homens que já pisou na terra? Para castigar o povo pelos seus pecados. Por que é que muito tempo depois, Deus levanta Ciro, governante, rei da Pérsia, que era um homem terrível, cruel. Ciro não era gente boa, pode acreditar nisso. E a palavra de Deus diz assim, Ciro, meu servo. Olha só. Ou seja, o que é um servo? É alguém que vai servir a um propósito. Entendeu isso ou não? Ficou claro ou não? Amém, gente? Amém. Então não importa quem está no trono, o que importa é o que Deus quer alcançar com isso. Quando o propósito de Deus for alcançado, aí quem é mau está no trono, Deus tira e coloca o outro que Deus quer, seja outro mau, ou um bom, ou um médio, eu não sei, mas vai estar quem Deus quer. Tá? Mas Deus vai alcançar os seus propósitos. E ele não abre mão disso. Ficou claro ou não? Sim ou não? Sim. Pronto, este é o caso de Saul. Deus tinha um propósito para alcançar com o seu povo através de Saul. Um homem mau,
Um homem perverso, um homem que conhecia a linguagem do meio do povo de Deus. Ele transitava, ele até contava com a simpatia de algumas pessoas no meio do povo de Deus. Veja, Saul, é interessante isso, Saul era tão manipulador que até o profeta Samuel gostava dele. Quando Deus manda o profeta Samuel castigar Saul e dar uma palavra lá de juízo, Samuel dá essa palavra para Saul e sai triste. Ele fica triste. Samuel ainda vai conversar com Deus, sabe? E Deus diz: não, Samuel, acabou, não tem mais acordo, não tem mais conversa, não, é isso mesmo. Veja só como Saul era manipulador. Essa é outra marca de um relacionamento tóxico. Pessoas manipuladoras. E o que é o manipulador? É a pessoa que vai usar algum artifício, vai usar algum meio para que a vontade dela seja alcançada. E ela vai usar pessoas para alcançar esses objetivos. Você já ouviu a expressão, alguém que vai fazer do pescoço de outro um degrau? Já ouviu? Pronto. Uma pessoa pode fazer do pescoço de outro um degrau de maneira grosseira, agressiva, sabe, desrespeitosa, mas pode fazer também de forma maquiavélica, manipuladora, para alcançar seus objetivos. Entendeu isso ou não, irmão? Era o que Saul fazia. E ele era capaz de passar por cima de qualquer pessoa para alcançar seus objetivos. Veja que ele joga uma lança contra Davi, nós já vimos isso, é quando Davi foge. Davi sai de Gibeá e vai para Ramá, atrás do profeta Samuel. Era ali onde Samuel ficava, era em Ramá, onde estava a casa dos profetas. E depois, Saul faz a mesma coisa com seu próprio filho, Jonatas. Quase que mata seu próprio filho, porque ele é tomado pelo ódio. Essa é outra marca de um relacionamento tóxico. É quando você não consegue controlar suas próprias emoções. Ah, pastor, mas é muito difícil para mim. É difícil, nós sabemos isso, porque nós somos humanos, nós temos falhas, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. É difícil, mas não é impossível. A Bíblia diz que aquele que é habitado pelo Espírito Santo tem domínio próprio. Já ouviu falar de domínio próprio? Já ou não? Olhe para o irmão que está do seu lado, você vai falar carinhosamente, você não vai falar em tom de acusação não, viu? Começar a brigar aqui dentro da igreja é complicado. Vai falar carinhosamente, diga assim: irmão, se controle. Domínio próprio. A Bíblia diz que o profeta, o espírito do profeta, está sujeito ao próprio profeta. Ou seja, Deus deu condições para você se controlar. Saul não se controlava. Saul tinha ataques de fúria, pegava a lança, jogava contra Davi, pegou a lança, jogou contra o próprio filho. Olhou para o filho, trincando os dentes, e disse assim: enquanto esse filho da peste, desgraçado, miserável, porque foi isso que ele disse. Saul chamou um palavrão, você lembra disso? Abra a tua Bíblia aí. Abra aí. Quem tem a Bíblia aí, nova versão transformadora? Tem? Pronto, então você vai ler. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Alguém, por favor, leia na revista e atualizada. E depois Jade vai ler na nova versão transformadora. Joia? Alguém, por favor, leia na revista atualizada. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua
Filho de que ele disse? Filho de mulher perversa e rebelde. A versão original no hebraico diz assim, ó. Lê, por favor. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: seu traidor, filho de uma prostituta. Pronto, só até aqui. Obrigado. É essa versão que está no original em hebraico. Filho de uma prostituta. Olha o tipo de linguagem que esse homem utilizava. Olha o tipo de coisa que saía da boca desse homem. Uma pessoa que conduz os seus relacionamentos com ira, com ciúme, com insegurança, com palavrão, com falta de domínio próprio. Isso é um relacionamento extremamente tóxico. Só que o que é que acontece? Às vezes, deixa eu adiantar aqui, porque a geografia bíblica nos ensina muitas coisas. Só até aqui, o ponto 5, o ponto 4, pronto. A geografia bíblica nos ensina muitas coisas. É isso que eu quero que você observe. A jornada que Davi fez, e essa jornada, você olhando para o mapa, vai entender muita coisa. Por quê? Em um relacionamento tóxico, às vezes, nós temos dificuldade de identificar isso. E não só nós temos dificuldade de identificar, nós temos dificuldade de nos libertar de um relacionamento tóxico. Então, olha para o mapa e veja isso aqui expresso no mapa, na geografia bíblica. Era um relacionamento tóxico, e o que é que Davi faz no primeiro momento? A primeira fase da fuga de Davi. Davi não vai para longe. Davi fica fugindo, entre aspas, ele fica ali meio que arrodeando, ele fica ali fugindo, se escondendo no entorno de Gibeá, onde Saul estava. Ele tem dificuldade de romper de vez com aquele tipo de relacionamento, de acabar definitivamente com aquele tipo de relacionamento. E isso faz com que o sofrimento seja prolongado. Eu estou dizendo que você tem que se separar geograficamente. Você virá um inimigo, um intrigado de uma pessoa que se relaciona com você de forma tóxica? Necessariamente não. Cada caso é um caso, a gente vai analisar vários casos aqui. Tá certo? Eu estou falando especificamente deste caso de Davi. Davi vai para Ramá, onde estava o profeta Samuel. Depois Davi vai para Belém, para a sua terra natal, o local onde sua família estava. Depois ele vai para Nob, onde estava o sacerdote Aimeleque. Veja quem são as pessoas que Davi sai procurando. Sempre ali no entorno de Saul. E mantendo sempre um contato com Jonatas. Olha, teu pai está querendo fazer isso, mas dá uma olhada lá. E Jonatas diz, não, tem paciência. Eu vou conversar com papai. Eu vou ver como é que papai está. Eu vou sondar o coração de papai. E aí, se o coração de papai estiver mais ameno, tranquilo, eu te digo e você volta. Se não tiver, você sai. E sempre nessa expectativa de voltar. Entenda uma coisa, meu irmão. Tem gente que não vai mudar. É triste dizer isso. Eu não digo isso com alegria. Eu não tenho nenhum contentamento de dizer isso. Eu gostaria muito de dizer assim, que todo ser humano vai mudar. Todas as pessoas vão melhorar. Todas as pessoas vão amadurecer, vão crescer. Eu gostaria muito de dizer que daqui a um ano todos serão melhores do que são hoje. Essa seria a minha alegria, mas isso não é verdade. Isso não é real. A verdade é que nem todo mundo muda. Pior ainda, tem pessoas que parecem que regridem. É o caso de Saul. Saul não apenas não melhorou, Saul não apenas ficou estagnado, Saul regrediu. Ele piorava a cada dia que passava. O seu estado era degradante, é como um corpo morto que vai apodrecendo, vai entrando em estado de putrefação. Sabe, a Bíblia chama isso a teologia chama isso de depravação total.
O ser humano passa de um estado ruim para um estado pior. E essa piora infelizmente, é gradativa. Então entenda uma coisa. Em um relacionamento tóxico, deixa eu tirar o tóxico. Em qualquer relacionamento, seja tóxico ou saudável, não importa. Em qualquer relacionamento, você não pode se sentir responsável pelas atitudes e pelas escolhas que os outros fazem. Você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelas suas atitudes. Por isso, sim, você vai responder. Quem aqui é casado? Levante a mão. Você não é responsável nem pelas escolhas e atitudes e desejos e ações que o seu cônjuge toma. Você é responsável pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelas suas decisões. Entendeu isso, irmão? Sim ou não? Suas atitudes, suas escolhas, suas decisões podem sim influenciar a outra pessoa. Para o bem ou para o mal. Podem influenciar. E o ideal é que você influencie para o bem. Mas você não é responsável por aquilo que as outras pessoas fazem. Entendeu ou não? Sim ou não? Sim. Pronto. Davi estava esperando que de alguma forma Saul melhorasse para ele poder voltar. Só que Saul estava dando sinais. E quais eram os sinais? Eu não vou melhorar. Eu não vou melhorar. Então você vai insistir, Davi vai insistir em se relacionar com Saul, se Saul não apresenta um desejo de melhora. Então, querido, você está pedindo para sofrer. Você está pedindo para prolongar o seu sofrimento. Está entendendo ou não? Sim ou não? É o que acontece com Davi e com Saul. Até que ele percebe que Saul não vai melhorar. É quando muda uma chave, essa é a primeira chave que muda na cabeça de Davi. E agora a sua fuga não é mais no entorno ali de Gibeá. É quando entra uma segunda fase da fuga de Davi, quando ele começa a se distanciar. Dali agora, ele vai para Gate. E o que era Gate? Era uma das principais cidades de um povo chamado Filisteu. Os filisteus foram os maiores inimigos na história de Israel. E nessa época, especificamente, estava havendo muito conflito, muita guerra, muita batalha entre os filisteus e os hebreus, sob o comando de Saul. Então, Saul estava enfrentando batalhas constantemente contra os filisteus. E Gate era uma das principais cidades. Haviam 5 cidades, chamadas cidades-estado, que eram como se fossem as capitais desse povo chamado filisteu, a Filístia. Gate era uma dessas cidades, Gaza, lembra da faixa de Gaza? A cidade de Gaza era uma das principais cidades também, que sempre ofereceu conflito, tumulto, guerra contra o povo de Israel. Dali de Gate, ele desce para a caverna de Adulão. Eu acho que quando se fala dessa fuga de Davi, a caverna de Adulão é o lugar que mais se fala. Mas a caverna de Adulão, tão famosa, né? Na verdade, é uma área que fica isolada, ali já abaixo de Jerusalém, já caminhando em direção ao deserto da Judéia, e não é uma caverna só, é um complexo de cavernas. São muitas cavernas que tem naquele local. Então, os turistas vão lá, e os guias turísticos, né? Vamos lá na caverna de Adulão. Aí vai levar na caverna de Adulão para os turistas conhecerem a caverna onde Davi se escondeu de Saul. A gente não sabe se era aquela caverna. Era um conjunto, um complexo
de cavernas. Então, Davi pode ter se escondido em qualquer uma delas ali. Então, a gente vai lá para conhecer o local e dizer, uma dessas aqui era a caverna de Adulão. Tá? E aí, se você quiser conhecer todas, você prepara uma viagem para Israel, para você passar de 1 a 2 semanas só andando naquele lugar, para você conhecer todas as cavernas. Para você ter uma ideia, o lugar é grande, é um parque arqueológico lá, muito bonito também. Bom, ele vai para a caverna de Adulão, se esconde, e aqui é onde começa uma outra fase na vida de Davi. Porque agora Deus começa a trazer para perto de Davi as pessoas que são consideradas a escória da sociedade. Em primeiro lugar, eram pessoas que estavam devendo dinheiro a 2 pessoas, a Deus e o mundo. A Bíblia diz os endividados, que estavam vindo para lá para se esconder, eram pessoas que estavam fugindo mesmo com Davi. E amargurados. Meu irmão, andar com gente amargurada é difícil. Você conhece pessoas, tem gente amargurada que você conhece? Não vai dizer o nome não, pelo amor de Deus, tá? Mas você conhece gente amargurada, que se conhece, levanta a mão. O que é uma pessoa amargurada? É gente que fica o tempo todo murmurando, o tempo todo só reclama, sabe? E tem uma profunda dificuldade de enxergar o lado positivo das coisas. Qualquer probleminha que acontece, pronto, vai acabar tudo, não vai dar certo. É gente amargurada, sabe? É gente que quando senta, só senta para estar falando da vida dos outros. É gente que quando vai abrir a boca para dar uma palavra, sempre tem uma alfinetada para dar. É gente que quando senta para falar com você, só fala das desgraças que já viveu. Você conhece gente assim? Porque eu já passei por isso. Não, todo mundo já passou por dificuldade. Não tem nenhum problema você falar das suas dificuldades. Não tem nenhum problema você falar das suas experiências negativas. O problema é que tem gente que só fala disso. Não tem outro assunto. Não fala outra coisa. Só fala de problema. Só fala de dificuldade. Sabe? Entende? E foi esse tipo de gente que Deus começou a trazer para perto de Davi. Por que você acha que foi assim? Juntou a desgraça da vida dos outros com a desgraça da vida de Davi. Por que você acha que Deus fez isso? Para e pensa um pouco, reflete sobre isso e tente trazer uma resposta, uma suposição, uma ideia do porquê que você acha que Deus fez isso. Porque você olha para relacionamento tóxico, Saul era uma pessoa tóxica, isso aqui está muito claro. Mas essas pessoas que estavam com Davi, endividados, amargurados, também não eram pessoas tóxicas, não? Por que você acha que a Bíblia faz questão de dizer que eram pessoas, homens amargurados de alma? Por quê? Eram pessoas tóxicas. Veja, Davi sai de um relacionamento tóxico para entrar em outro relacionamento tóxico. Faz sentido isso para você? Faz? Sim? Concorda? Ok. Por que você acha que Deus fez isso? Para mostrar para a gente o seguinte: tem pessoas que são tóxicas e não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. Quando não tem jeito, você tem 2 opções. Você continua convivendo com essa pessoa, né? Que Deus tenha misericórdia da sua vida, eu vou orar por você. Ou você se afasta desta pessoa. Você vai procurar sua saúde espiritual, você vai buscar sua saúde emocional, ok? Você tem 2 opções, a escolha é sua.
Com relação a Saul, Davi escolheu se afastar geograficamente, fisicamente. Pronto, essa foi a escolha dele. Mas agora vem outras pessoas. Veja, Saul era um só. Agora a gente tem 400 com Davi. Davi sai de um relacionamento tóxico para entrar em 400 relacionamentos tóxicos. E aí? Piorou, não ou não? Não. Preste atenção no que eu vou dizer. Nem todo relacionamento tóxico é digno de ser rompido. Tem pessoas que são tóxicas por causa da circunstância de vida que ela viveu. Porque, às vezes, a vida é dura demais com algumas pessoas. Eu não sei dizer porquê, mas tem pessoas que sofrem mais do que o normal. Tem algumas pessoas que sofrem mais do que outras. E se tornam pessoas amarguradas, pessoas rancorosas, pessoas de difícil convivência. Mas ainda assim, existe algo no coração dessas pessoas que demonstra que elas são tratáveis, que elas são recuperáveis. São pessoas que elas não são amarguradas, elas estão amarguradas. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? É até difícil de explicar isso no hebraico, porque não tem essa diferenciação, né? De ser e de estar. O português facilita o nosso entendimento. Tem gente que está amargurado por causa de uma situação. Viveu um momento difícil, passou um período prolongado da sua vida, enfrentando traumas e batalhas e problemas e situações que foram moldando o seu jeito de ser até aquilo ali. Mas, apesar disso, elas ainda mostram no seu coração que querem ser tratadas. Elas mostram uma abertura no seu coração. Isso é o que nós chamamos de coração pastoreável. Então, essas 400 pessoas, esses 400 homens, eram homens que tinham coração pastoreável. Apesar de serem endividados e apesar de serem amargurados. Tanto é que Davi começa a falar e esses homens começam a ouvir o que Davi está dizendo. Davi começa a ensinar e esses homens começam a aceitar esse ensino. São pessoas ensináveis. Entendeu isso? Então, bota a mão no seu coração e ore a Deus, dizendo assim: Senhor, faça de mim uma pessoa ensinável. Faça de mim uma pessoa pastoreável. Não é a circunstância que define quem você é. Não é a situação que vai determinar quem você é. Perceba agora a diferença desses 400 homens com Saul. Saul não passou por nada do que esses 400 homens passaram. Saul não enfrentou as situações que esses 400 homens enfrentaram. Logo, o problema não é a situação, não é a circunstância. Os problemas não são as experiências de vida, as experiências negativas. O problema é o coração. Você pode ter uma pessoa que nunca passou por grandes problemas, por situações traumáticas, né, por conjunturas ali dolorosas, e é uma pessoa que tem um coração duro, um coração não tratável, não tem flexibilidade na alma, não tem um coração pastoreável. É o caso de Saul. E é quem ele é. E você, ao mesmo tempo, tem pessoas que enfrentam situações difíceis, de amargura, de dor, de sofrimento, situações complexas, e elas chegam a este ponto,
mas existe algo no coração delas que mostra que elas querem ser tratadas, que elas podem ser tratadas. Então Deus estava formando ali, junto de Davi, um exército maravilhoso para o rei Davi. Porque esses aqui foram homens que eu vou dizer uma coisa para você. Endividado e amargurado, mas valia a pena ir para a guerra com esses homens. Valia a pena. Então, querido, um conselho que eu deixo para você neste ponto da nossa aula é: não desista de uma pessoa por causa das amarguras ou das dificuldades, ou porque ela é endividada, ou o que quer que seja. Não desista de uma pessoa por causa disso. Não olhe para a situação que acompanha a dor dessa pessoa. Procure identificar, procure fazer uma leitura clara do coração desta pessoa. Isso é mais importante. Isso é mais importante. A gente olha muito para as situações. Alguém fez algo que nos feriu, alguém fez algo que nos magoou, que nos machucou. A gente olha para a situação. E quando a gente tem esse tipo de leitura, a gente perde a capacidade de olhar para o coração da pessoa. Então procura fazer uma leitura do coração e não da situação. Entendeu ou não? É fácil fazer isso? Não, não é. Porque a gente não é Deus, a gente não é onisciente. Deus é quem sonda pensamentos, mas à medida que você vai convivendo com esta pessoa, você vai conhecendo o coração dessa pessoa. Você só conhece o coração de uma pessoa convivendo com ela. Entendeu ou não? Amém? Então é um trabalho para a nossa vida. Eu estou falando aqui de convivência, de relacionamento. É um trabalho que demanda tempo. Logo, não seja precipitado. Olhando a partir dessa perspectiva, a gente pode agora fazer uma outra leitura de Davi nessa situação. Lembra que eu falei da primeira fase da fuga de Davi, aqui em cima? Lembra? Que Davi não queria se desligar completamente de Saul e estava alimentando a expectativa de ver uma mudança e falava com Jônatas, o seu filho, a possibilidade dele voltar para o palácio. Lembra que eu falei tudo isso? A partir dessa perspectiva que eu acabei de apresentar, isso aqui então foi bom. Porque esse tempo aqui ajudou Davi a fazer uma leitura do coração de Saul. Saul é uma pessoa que demonstra mudança. Saul é uma pessoa que demonstra melhora. Ele mostra predisposição no seu coração para mudar para melhor. Davi percebeu que não, aí ele se afasta. Então, se tem um aspecto negativo nessa primeira fase aqui, que Davi não rompeu de vez com Saul, também tem um aspecto positivo. Ele não foi precipitado. Ele não decidiu rápido. Às vezes é melhor fazer assim. Isso aumenta um pouco mais o sofrimento? Sim, aumenta. Mas na hora de tomar a decisão, você toma a decisão com convicção. Porque você não foi precipitado. Porque você já, vamos dizer assim, esgotou todos os meios possíveis para aquilo ali. Ficou claro ou não? Amém? Vamos continuar. Ele está lá na caverna de Adulão. Da caverna de Adulão, com aqueles 400 homens que nós acabamos de falar, ele percebe que não tem mais jeito, ele agora tomou uma decisão definitiva, rompeu de vez com Saul. O que é que ele faz? Pega seus pais, vai levar seus pais para um local seguro. Ele vai cuidar da segurança da sua família. Leva seus pais lá para Mispa,
Onde é que fica Mispa? Hoje é na Jordânia. Naquela época era na terra de Moabe, os moabitas. Então, ele tinha um bom relacionamento com o rei de Moabe, leva seus pais, deixa seus pais em segurança lá, o rei dos moabitas assegura a integridade dos seus pais, e agora ele retorna para a caverna de Adulão. Ele rompe nesse momento de vez com Saul. Ele percebe, não tem mais jeito. Eu não quero mais voltar. Agora é definitivo. Às vezes nós precisamos tomar decisões definitivas em alguns relacionamentos. Ficou claro isso ou não, gente? Mas que essas decisões não sejam precipitadas. Que elas não sejam tomadas por causa de circunstâncias ou situações, mas porque você caminhou o suficiente para ler o coração da pessoa e perceber, aqui não tem jeito. Se não tem jeito, eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Se eu fiz o que estava ao meu alcance e a outra pessoa não muda, então não dá. Não dá. Como andarão dois juntos se não estão de acordo? Você lembra que isso é um versículo bíblico? Qualquer dúvida, marca aí na sua Bíblia, Amós, capítulo 3, versículo 3. Se dois não estão de acordo, como vão andar juntos? No que depender de vós, tende paz com todos. Mas se não depender de você, depender do outro, você tem que andar em paz. Você fez o que pôde ser feito. Este é o primeiro ponto. Agora, o curioso de Davi, e isso eu acho muito bonito do rei Davi, é que Davi foi um homem que sempre procurou tratar o seu coração. Sempre. Porque ele percebe o seguinte, Saul não tem jeito. Se eu continuar convivendo com Saul, eu vou me prejudicar. Eu tentei de todas as formas, eu recorri ao profeta, eu recorri à família, eu recorri ao sacerdote, eu tentei de todos os jeitos, sabe, com o filho, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Então, isso agora é uma coisa que não depende de mim, depende de Saul. Saul não quer, então eu vou me apartar. Apartou. Porém, eu não posso carregar mágoa no meu coração. Porque raiz de amargura é uma coisa que contamina, é uma coisa que destrói você de dentro para fora. Então eu falei agora há pouco da gente observar, através da convivência, o coração das outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que observar o nosso coração também. Meu coração está contaminado pelas dores que eu já passei? Meu coração está contaminado pelas experiências negativas que eu já tive? Será que as minhas decisões do presente são movidas por sentimentos que não foram tratados por causa de experiências negativas que eu já tive? Eu preciso tratar meu coração. E Davi tratou muito bem o seu coração. Veja, ele se afasta de Saul, mas no dia que ele fica sabendo da morte de Saul, o que é que Davi faz? Chora e chora muito. Então, Davi não deixou que a falta de conversão do coração de Saul, Davi não deixou que o ódio de Saul, Davi não deixou que a inveja de Saul, Davi não deixou que o coração contaminado de Saul contaminasse o seu coração. Ele amava Saul. Ele orava por Saul. Ele desejava o bem de Saul. Mas ele não queria viver com Saul. Você entende isso? Entende ou não? Ele perdoou Saul. Mas perdoar
não significa andar de mãos dadas como se nada tivesse acontecido, vamos zerar e começar tudo de novo. Perdoar não significa isso. Perdoar significa tirar o peso das próprias costas. Você perdoa uma pessoa. Se alguém te ferir, né, perdoa 7? Não, 70 vezes 7. Mas se alguém anda com uma faca querendo empurrar no seu bucho, se alguém anda com um revólver querendo atirar na sua cara, você vai andar com esta pessoa? Não. Ore pelo seu inimigo. Abençoe quem lhe persegue. Mas você não precisa andar junto dele. Percebe isso ou não, irmão? Sim ou não? O que é que teria acontecido com Davi se Davi tivesse a consciência que alguns crentes têm nos dias de hoje? Não, pastor, tem que perdoar Saul, tem que andar junto, de mão dada. Aí Davi tinha voltado para o palácio. Quando voltasse para o palácio, Saul ia fazer o quê? Matar Davi. Mas não é para perdoar e andar junto? Você tem que tratar seu coração para andar em paz, para não carregar peso, para não ser influenciado pelas coisas que aconteceram. Você tem que chegar num ponto da sua vida em que de noite você ora ao Senhor com tranquilidade de coração, deita a cabeça no travesseiro e dorme na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Entendendo que você é responsável pelo seu coração, você não é responsável pelo coração dos outros. Você responde por você, você não responde pelos outros. E se os outros estão fazendo isso ou aquilo, eu tenho que andar em paz. Cada um vai responder por si diante do Senhor. E se dois não estão de acordo, como andarão juntos? Isso tem que ser feito em paz. Davi teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul e não matou. Não só foi uma não, viu? Vamos lá, para terminar a nossa aula aqui. Olha só que coisa. Enquanto Davi vai para Mispa deixar seus pais ali, vai deixar seus pais em Mispa, em segurança, como eu falei agora há pouco, lá, o rei de Moabe, e depois ele volta para a caverna de Adulão. Enquanto isso está acontecendo, isso aqui parece uma novela, né? A cena de um filme. Você está vendo uma cena, Davi levando os pais, cuidando dos pais. Ao mesmo tempo em que isso acontece, algo está acontecendo com Saul. Enquanto Davi faz isso, Saul faz aquilo. Saul faz o quê? Saul vai lá para Nob. Lembra de Nob? Onde estava o sacerdote Aimeleque? Onde Davi tinha ido falar com o sacerdote. E tinha um sujeito lá, não sei se você lembra o nome dele, que era um servo de Saul, e estava lá escutando a conversa de Davi com Saul, com Aimeleque. Como era o nome desse rapaz? Começa com a letra D. Doeg. Oi? Era doente. Captei a vossa mensagem, amado mestre. Rolando Lera. Doeg. Aí olha só. Isso aqui é outra virada de chave na cabeça de Davi. Isso aqui é o que vai explicar muitas atitudes que Davi teve depois, com esses 400 homens, e depois que ele foi empossado como rei. Algumas experiências marcam na vida, positivamente e outras negativamente. Por causa disso aqui, Davi vai carregar uma dor, uma mágoa para o resto da vida. E o que foi que houve? Davi, naquela situação anteriormente, vai lá em Nob, fala com Aimeleque, conversa com Aimeleque, e Doeg está de lado assim, vendo a conversa, escutando tudo. E Davi sabia, mas Davi, na sua ingenuidade, na sua inocência, achava que Doeg não ia fazer nada.
Cuidado com a sua ingenuidade, com a sua inocência. Tem gente que é muito ingênuo. Às vezes tem gente que chega para mim, né, que não entende algumas coisas, chega na sua boa intenção, na boa vontade, eu entendo isso, e diz assim, pastor, mas seria tão bom, pastor, se fizesse isso, se acontecesse dessa forma, pastor, e tem fulano de tal, e se a gente trouxer e fizer isso, e eu estou olhando para a pessoa assim, só me lembrando de Doeg. Aí eu digo não. E às vezes a pessoa não entende. Por quê? Porque a gente já passou por essa situação aqui que Davi passou. Então, enquanto Davi está lá deixando os pais, cuidando dos pais, Saul está tramando, está maquinando pelas costas. Irmão, não dê as costas para o inimigo, não vacile não. Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Quem disse isso foi Jesus, lembra? Não anda ingênuo, não. Não anda ingênuo, não. Cuidado. Como diz o ditado popular, coloque suas barbas de molho. Cuidado. Davi cometeu um vacilo muito grande aqui. Ele tinha muitas opções naquele momento. Na hora que ele chegou e viu Doeg, era para ele, na mesma hora, ter ido embora, ia por um caminho para Doeg achar que ele ia para o norte, e lá na frente ele dava a volta e ia para o sul. Doeg ia passar a informação errada. Ou então ele ia conversar com Aimeleque, ia deixar alguma coisa escapar para Doeg escutar, mas era uma informação falsa. Os militares fazem muito isso quando trabalham com informação, contra-informação e desinformação. Às vezes deixa escapar algumas coisas para o inimigo achar que é uma coisa, quando na verdade é outra. Davi não fez isso. O que foi que Davi fez? Davi falou tudo para Aimeleque na presença de Doeg. Doeg ouviu tudo. Aí enquanto Davi está lá cuidando dos pais, Saul chega em Nobe para falar com Aimeleque. Quando Saul está falando com o sacerdote Aimeleque, quem é que chega? Doeg, que escutou Davi falar tudo. Aí Doeg vai e fala tudo para Saul. E o que é que Saul faz? Saul mata o sacerdote Aimeleque, mata a esposa e os filhos de Aimeleque, mata todos os sacerdotes de Nobe, 85 sacerdotes foram assassinados, mata as mulheres e os filhos desses sacerdotes em Nobe. A ingenuidade de Davi custou a vida de Aimeleque com a sua família e de 85 sacerdotes com a sua família. A ingenuidade custou caro. A boa vontade, a ingenuidade, a inocência custou caro. Pessoas foram mortas, pessoas perderam a vida. Veja que coisa. E Davi carrega essa dor para o resto da vida. Dá uma olhada aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Capítulo 22. Primeiro Samuel, capítulo 22. Alguém, por favor, leia os versículos 18 e 19, por favor. Quem achar pode ler. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Lê o 20, o 21,
Olha só quando Davi recebe a notícia, o que é que ele diz? 21. Ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. 22. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul: Foi a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Olha só o que Davi diz. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu fui a causa da morte de todas essas pessoas. O que Davi quer dizer com eu sabia que isso ia acontecer? Quer dizer que na hora que ele estava conversando com Aimeleque, ele viu Doeg ali escutando a conversa e ele sentiu o toque do Espírito. Ele sentiu o toque de Deus na sua vida e ainda assim continuou fazendo. Uma coisa é boa intenção do coração e outra coisa é o que Deus nos diz, irmãos. Às vezes Deus está dizendo algo para a gente, mas a gente insiste em tomar decisões movido pelo coração. A gente insiste em tomar decisão movido pela emoção. E depois a gente paga um preço e às vezes o preço é muito alto. Não faça isso. Não faça isso. Davi carregou esse peso para o resto da vida. Olha o que ele diz. Eu sou a causa da morte de todas essas pessoas. Foi por causa desta situação que Davi foi marcado por isso. Foi por causa desta situação que a partir daqui você vai ler o texto, em casa você lê a continuação, e você vai perceber que a partir daí, todas as vezes que Davi entrava numa guerra, todas as vezes que ele suspeitava que alguém estava espionando, Davi não deixava ninguém vivo. Aí, se você não conhecer essa parte da vida de Davi, e vai ler as outras, você olha para Davi e diz assim, o homem era muito cruel. Vai para uma guerra, não deixa ninguém vivo, não tem prisioneiros, mata todo mundo. Você veja mais à frente que ele entrou numa vila lá e matou os inimigos, tudo, e exterminou tudo. Aí você diz, ele era muito cruel. Por quê? Porque ele aprendeu a lição. Era melhor naquela situação ele ter feito as outras coisas que eu disse, ou num ato extremo, ter matado Doeg. Teria poupado a vida de quantas pessoas? Só sacerdotes eram 85, mas Aimeleque 86, fora as esposas e os filhos. Olha quantas pessoas teriam sido poupadas. É duro dizer isso, né? Você escutar um pastor dizer uma coisa dessa. Está falando de um fato bíblico aqui do Antigo Testamento. Então, Davi carregou esse peso para o resto da vida. Então, tenha cuidado com algumas decisões que você toma, movido por emoção, movido pela ingenuidade, por falta de discernimento, de enxergar com clareza as coisas que estão acontecendo à sua volta, o que Deus está mostrando. Cuidado. Cuidado, porque Davi carregou o peso para o resto da vida. Depois disso aqui, Davi vai para um local chamado Keila. Veja que agora ele começa a descer, ali no mapa de Israel. De Keila, ele vai para o deserto de Zif, no local chamado Oreza. Se esconde lá. Depois, aqui, ele desce para Maom, já é no meio do deserto, aqui já é o deserto da Judéia mesmo, deserto brabo, violento. Lá de Maom, ele vai para o deserto de Zif, vai para Engedi, que fica às margens do Mar Morto. Lá em Engedi, ele se esconde numa caverna. É aqui que acontece aquela situação, que Saul está perseguindo Davi, aí Saul está apertado, né? Deu um aperto nele, não sei se foi uma diarreia ou o que quer que seja, né? E ele entra na caverna para se aliviar, e quando ele está na caverna lá se aliviando, né, bem tranquilo,
Ele tirou a capa, botou a capa de lado assim, ficou bem tranquilo lá dentro da caverna. Era a caverna onde Davi estava. E os soldados de Davi, gente amargurada, com sangue no olho ainda, que ainda não tinha entendido certas coisas. O pessoal chega para Davi e diz: Davi, a hora é agora. Passa a faca nele. Olha só, teve uma votação e o resultado foi unânime. Mata Saul. Davi vai contra a unanimidade. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Olha o que é que Davi diz com Saul, o homem que está no trono. Ungido do Senhor. Que coisa, hein? Quem está no trono é ungido do Senhor. Ou para abençoar o povo, ou para castigar o povo pelos seus pecados. O que quer dizer ungido? Não quer dizer que é santo, que é bom, sabe, que busca santo. Não quer dizer nada disso. Unção quer dizer a aprovação. É alguém que foi aprovado por Deus para estar naquele lugar. Ponto. Pode ser bom e pode ser ruim. Entendeu, irmãos? Sim ou não? Tá. É difícil de aceitar, gente, né? Mas você entendeu? Bom. E aí o que é que Davi faz? Pega a faca, vai silenciosamente. Davi agora parece um ninja, né? Pega só a pontinha da capa de Saul, corta, fica com um pedaço do tecido e se esconde. Saul faz o que tinha de fazer, veste a capa de novo e desce. Gente, En-Gedi é um lugar lindo. Montanhas altíssimas, tem várias cachoeiras lá, a água gelada, parece a água da geladeira, transparente igual a água mineral. Você anda no meio do deserto, 50 graus, aí você entra assim dentro da cachoeira, das cascatas, são várias que tem, o choque térmico, assim, gelado, uma delícia. Né? E aí, Saul sai, e quando chega lá embaixo da montanha, montanhas altíssimas, a areia lá é um begezinho, parece assim, da cor dessa parede, dessa persiana aqui. É dessa cor. Lindo. Parece uma goma. Quando ele chega lá embaixo, aí Davi lá de cima grita: Rei Saul, está me perseguindo? Olha, sabe o que é isso aqui? É um pedaço da tua capa. Se eu quisesse te matar, eu tinha matado. Aí Saul pega a capa, olha, vê que está faltando um pedaço mesmo. Aí Saul agora vem com aquela linguagem de crente. É o evangeliquez. Ó, Davi, agora eu sei que Deus tem um plano na tua vida. Agora eu sei que tu és um homem que tem um coração assim assado, né? E agora eu sei que me poupaste a vida e não me fizeste nenhum mal. E eu juro pelo Deus do céu que haverá paz entre mim e ti. E eu não vou te perseguir, e você vai viver em paz, e haverá paz entre nós, e está tudo bem. E a igreja dá um glória a Deus. Aí Davi olha para ele e diz: ó, vai em paz e não peque mais. Segue teu caminho que eu vou seguir o meu. Agora tu está pensando que eu vou dar as costas para tu, é? Davi aprendeu a lição, gente. Aqui não tem mais espaço para ingenuidade. Trata o coração, está tudo pacificado. Oro por você, quero o seu bem, intercedo diante de Deus por você, quero que você prospere, quero que Deus abençoe a sua vida, mas você viva lá do outro lado da montanha, lá do outro lado do deserto. E eu do lado de cá. Existe um deserto que nos separa. E Davi sai, e todo mundo acreditando que ia ter paz. Todo mundo acreditando que ia ficar tudo bem. Menos Davi, porque Davi já tinha sentido na pele, ele tinha aprendido o que Deus queria ensinar. Não há espaço para ingenuidade. E o que é que acontece na sequência, irmão?
Depois dessa aliança, desse voto de paz, o que é que acontece na sequência? Alguém lê, por favor, capítulo 26, versículo 25, bem rapidinho. Perdão, nós estamos ali em Maom, em Gede. A gente vai ler esse, mas antes disso, 24, versículos 1 e 2. Logo na sequência, depois de Saul ter feito essa declaração de amor e de paz e de aliança com Davi. Saul estava perseguindo Davi com quantos homens? 3.000 homens. É o homem que queria paz. Que queria que ficasse tudo bem. Aí, versículo 4. Davi corta a orla da veste, acontece aquilo que eu acabei de descrever. Né? Davi usa a consciência, Davi pacifica os seus homens. Não, longe de mim tocar no ungido do Senhor, não vou fazer isso não. Aí acontece essa cena que eu acabei de falar. Saul responde Davi, está lá nos versículos 16 ao 21. Deixa eu ler aqui na minha, para você ver como Saul falava bonito, gente. O homem era um eloquente. Olha só, eu vou ler na minha versão, nova versão transformadora. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi. Que lindo, ó, é papai que está falando. Então começou a chorar, chorou. E disse a Davi: você é mais justo do que eu, quer dizer, você é melhor que eu. Pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos. Mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem e com a bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo. Olha só o que Saul está falando. Que coisa linda, né, meu irmão? Dá para chorar. Dá não para chorar? Você vem acompanhando o texto, lendo aquilo tudinho, aí você diz, pronto, Deus tratou do coração desse homem. O homem se converteu. Que bênção, ô Jesus, amém. Aí corria logo para dar um abraço em Saul. Vamos falar, a paz do Senhor, irmão. Né? Não é assim? Aí Saul continua. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me, Davi, olha só, me jure, pelo Senhor, que quando isso acontecer, você não eliminará a minha família, nem destruirá meus descendentes. Olha só, o homem se rende diante de Davi. Com 3.000 homens, o homem se rende. Olha que coisa linda que ele falou. Aí, Saul vai embora, a paz. É quando acontece a situação de Davi para ele casar depois com Abigail. Aí depois de um tempo, entra o capítulo 26. Você está em que capítulo aí? 24. Saul falou coisas bonitas para Davi? Falou? Reconheceu que a mão de Deus estava sobre Davi? Reconheceu o chamado de Deus na vida de Davi? Pediu misericórdia a Davi e para os seus descendentes? Sim ou não? Que coisa linda, né, irmão? Que coisa linda, que bênção. Lê o capítulo 26 agora. Versículo 1 até o 4. Alguns homens de Zif, Zif é o deserto, está aqui, ó. Deserto de Zif aqui. Alguns homens do deserto de Zif foram até Saul em Gibeá, para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon, essa região aqui. Ó. Então, Saul fez o quê, gente?
escolheu 3.000 homens dos melhores soldados de Israel e saiu para fazer o quê? Perseguir Davi no meio do deserto de Zif. O homem não mudou. O coração não mudou. As atitudes não mudaram. Agora, veja só. Eu li alguns textos. Tem uns especialistas americanos que fizeram isso. Foram traçar o perfil de Saul e deram um diagnóstico lá do monte de distúrbio que Saul tinha. Era um homem doente. E uma das coisas é que Saul sempre usava os mesmos métodos. Era um homem previsível. Sempre fazia a mesma coisa. Procurava informantes, se enchia de ira, traçava um plano, levantava 3.000 homens e ia para cima para eliminar Davi. Sempre fazendo a mesma coisa. Esse era um homem doente. Então, quando estava todo mundo acreditando que Saul tinha mudado, que a coisa tinha melhorado, por que Davi não voltou lá para Gibeá? Porque Davi sabia quem Saul era. Davi continuou protegido, escondido, se protegendo, poupando a própria vida. Entendeu isso, irmão? Deixa eu finalizar aqui, a gente termina aqui. Davi vai encontrar paz quando ele vai se refugiar. Isso aqui a gente já explicou? Aqui. Quando ele vai se refugiar aqui, ele volta para Gate. O 5º ponto onde ele tinha ido, agora é o 14º. Volta para Gate, lembra a terra dos filisteus? Pronto, ali Saul não persegue mais Davi. Por quê? Porque Saul tinha medo dos filisteus. Então Davi agora, para se proteger, teve que fazer uma aliança para proteger a própria vida com os filisteus. E aí é quando tem a guerra contra os filisteus. É quando Saul vai consultar a pitonisa, a feiticeira de Endor. Endor era um lugarzinho que ficava lá, na zona rural. Hoje é uma montanhazinha bem pequenininha, com o resto lá de uma escavação arqueológica. A feiticeira tem aquela visão lá, é um demônio que aparece, não foi o profeta Samuel, Samuel já tinha morrido. E aí Saul vai para cima deste monte, Monte Gilboa, e ele pede para o seu servo matar, o servo não quer. Então ele coloca a espada com o cabo enterrado no chão, a lâmina para cima, ele se lança em cima da espada e morre. Ele comete suicídio. E quando Davi fica sabendo que Saul morreu, Davi manda dar uma festa. É isso? Daí Davi louva a Deus e se alegra com todo o coração. É isso? Davi chora, gente. Davi chora amargamente por causa da morte de Saul. Você entende agora a diferença de um homem que tem um coração tratado e uma pessoa que não quer tratar o próprio coração? Davi não é responsável pelos atos, pelas atitudes de Saul. Ele é responsável pelo seu próprio coração. Entendeu isso? E é aqui que a gente termina a nossa aula. Porque quando Davi fica sabendo que Saul morreu, nesta montanha Gilboa, deixa eu apagar essas luzes aqui para ver se melhora a visualização. Pronto, essa aqui está melhor, não está a imagem? Pronto, olha para cá então, por favor. Tudo isso aqui é o Monte Gilboa. Você está vendo alguma coisa de estranha nessa montanha? Olha para a foto e diz para mim, está vendo alguma coisa de diferente nela? De um lado aqui tem floresta, tem agricultura, tem pinheiros, é um lugar lindíssimo, clima agradável. Sabe? Friozinho aqui, que parece essa igreja agora, que está um gelo hoje, pelo amor de Deus. Hoje de manhã, botaram no sistema Polo Norte. Pelo amor de Deus, controla aí, os diáconos aí, o ar-condicionado. Né? Então, olha só, a montanha
Desse lado aqui tem florestas, vida abundante, e aqui não, parece um careca, né? Não parece? Foi aqui onde Saul cometeu suicídio. Lê comigo essa profecia bíblica que foi proferida pelo rei Davi. 2 Samuel capítulo 1, versículo 21. Vamos ler todos juntos? Vós, montes de Gilboa, Davi amaldiçoou aquela montanha. A partir daquele momento não nasceu nada mais naquela montanha. Está lá desse jeito até hoje. É incrível. Deus escuta a oração dos justos. Mas os justos não oram para amaldiçoar pessoas. Davi amaldiçoou a montanha por causa da morte de Saul. Trata do teu coração, irmão, que Deus vai te abençoar. Mas tenha cuidado com relacionamentos tóxicos, porque eles vão te contaminar. Amém? Dúvidas, perguntas, comentários? Se não tiver, a gente vai ter o vestibular agora. Eu tinha esquecido de avisar. Tem um questionário aqui de 60... Ah, pode dizer, tá, Finis. Eu não diria... Ela está perguntando como agir se essas pessoas tóxicas, por exemplo, é só uma ilustração que ela está dando, forem seus próprios pais. A gente vai se intrigar, vai deixar de falar com essas pessoas? Não, de maneira nenhuma. Existe um equilíbrio na vida. A Bíblia diz lá, está em Gênesis, deixará o homem pai e mãe unir-se à sua esposa. Então, o ideal, em primeiro lugar, quando você casa, tem que ter um afastamento geográfico para você montar a identidade da sua própria família. Isso, por si só, já vai lhe poupar de muitas coisas. A grande maioria das pessoas que eu conheço que casam e continuam morando junto dos pais tem vários problemas de relacionamento. São raros os casos. Não estou generalizando, mas estou dizendo que na maioria dos casos isso acontece. Por isso que deixa o homem pai e mãe unir-se à sua esposa. A sua mulher serão os dois uma só carne. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz, honra pai e mãe. O que é honrar? Bom, a palavra lá, ela no hebraico, ela tem muitos conceitos lá que diz respeito a respeitar, a ajudar financeiramente quando eles precisam, tá? Mas você não precisa se submeter a certas coisas. O que é que eu quero dizer com isso? Se os pais são pessoas tóxicas, você tem que se afastar. Faça uma visita, dê o apoio e assistência que seus pais precisam, mas não fique muito perto não, porque você já sabe que vai ter pimenta no prato para você comer. Se você gosta de pimenta, aí tudo bem. Entendeu? Simples assim. Ah, pastor, mas é duro escutar isso. É duro escutar. E é mais duro ainda fazer. Mas, mais uma vez, nós temos que tomar decisões não movidos por emoção, movidos por princípios. Ah, pastor, eu não quero fazer isso, não. Então, tudo bem, continue convivendo com seus pais que são tóxicos para intoxicar você, achando que um dia as pessoas vão mudar e melhorar, quando elas não mostram nenhum indício de melhora. Bom, é a sua escolha. A gente continua irmão, eu continuo amigo seu, amando você, orando por você da mesma forma. Entre nós isso não representa nenhum problema, né? Simples assim. Foi respondido? Não. Mais ou menos? Pode perguntar. Se não foi, pode perguntar.
Deve manter contato, sim. São seus pais. Se são os pais, deve manter contato. Ceder à chantagem emocional é outra coisa. Exatamente. A pessoa que é tóxica sempre vai... Saul fez isso o tempo todo. O que é que Davi fez? Concordo. Ela está dizendo assim, as pessoas que fazem chantagem emocional, elas fazem por um tempo porque elas encontram em você um espaço para isso. Quando você começar a cortar, vai chegar um momento que a pessoa vai diminuir, vai parar. Ah, eu vou morrer! Não, todos nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos. Ah, mas você não me ama. Eu amo, é porque agora eu tenho que conduzir minha própria vida. Então, assim, você tem que tentar conduzir as coisas em paz. Você não vai provocar, você não vai desrespeitar, mas você vai mostrar, não só com palavras, com atitudes, que todo relacionamento tem limites. O meu limite é até aqui. Eu não vou ultrapassar o seu limite, mas eu também não quero que ninguém ultrapasse o meu limite. Então você vai estabelecendo fronteiras, marcos, entendeu? Demora tempo, né? Mas chega um momento que a pessoa desiste. Água mole em pedra dura. Agora, se a pessoa faz a chantagem, né? Ah, você não vem mais aqui. Tá bom, pai. Tá bom, mãe, eu vou, aí vai. Vai fazer de novo. Você está reforçando o comportamento daquela pessoa. Ela vai fazer de novo. Você tem que mostrar para a pessoa que aquele tipo de comportamento não funciona com você. Não dá certo. Não funciona. Sabe, usando o português bem moderno, não rola, meu irmão. Entendeu? Não fecha a conta. A química, não rolou a química. Entendeu? Não dá. A pessoa, tem gente que quer fazer isso com o pastor, fica querendo chantagear emocionalmente o pastor. Não funciona, irmão. Entendeu? Não dá certo. Não dá certo, não rola. Não rola. Ah, pastor, porque já faz, pastor, 2 meses que eu não vou na igreja. E o senhor não me procura, muito sem amor. Ô, irmão, e por que tu não mandou uma mensagem avisando? Porque está lá na Bíblia, Deuteronômio, adivinhar é pecado, Deus condena os adivinhos. Então, avisa, manda uma mensagem avisando. Você não quer se relacionar da sua parte, mas quer que eu me relacione da minha? Não rola. A conta não fecha. Entendeu? É mais ou menos por aí. Amém? Aí vive todo mundo bem, em paz. Quando a gente está buscando maturidade, quando está buscando crescimento. Coisa complicada, é complicado você se relacionar com milindres. Né? Coisa muito milindrosa não dá. Não dá. Amém? Olha para o irmão que está do outro lado e diz, meu irmão, seja milindroso, não. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, joga esse milindre fora. Vamos ficar de pé, irmãos. Hoje à noite, culto de Santa Ceia, se o Senhor nos permitir. A gente convida sempre nos cultos de Santa Ceia, caso você esteja podendo, para trazer 1 quilo de alimento. Porque a gente monta as cestas básicas para, durante a semana, distribuir para as pessoas que necessitam, as pessoas que precisam. Tem gente que depende disso. Então, os diáconos têm um culto hoje de Santa Ceia. Os diáconos da nossa igreja sempre estão aqui no dia seguinte, na segunda-feira, para montar essas cestas básicas e já começar a entregar a essas famílias. Tá bom? Então, se você puder, se você estiver em condições, pode trazer. Eu sei que café está caro e nem todo mundo está podendo trazer picanha, né? Nem ovo. Mas tem nada não, né? Porque picanha estraga, ovo quebra, você traz outra coisa na cesta básica.
tá? Que você puder trazer. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu coração. Que a graça de nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as eternas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.